Graças e paz, meus irmãos. Pode tomar assento, irmãos, por gentileza. Motivo de alegria, né? Mais uma vez poder estar ministrando a palavra do Senhor. Só que hoje eu sempre falo que estou nervoso, mas hoje é muito diferente, irmão. Só quem sabe é quem convive, né? Só quem sabe é quem convive. Eu me lembro que quando foi falado quem ia estar ministrando era eu, perguntaram uma vez, perguntaram duas, eu fiquei em silêncio. Aí a Débora gritou lá do som, disse: é o presbítero Ricardo. Eu olhei para o pastor e falei assim: aleluia. Falei: só Deus sabe como é que está o meu coração. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Gênesis 45. Confesso que eu estava pedindo ao Senhor porque estava em dúvida, mas eu me lembro que há um tempo atrás o Daniel falou uma palavra que me chamou a atenção num dos cultos aqui, sobre maldição hereditária. Eu falei com ele no dia, eu falei: Jesus. Aí eu falei com o pastor, pastor. E no mesmo dia a irmã me fez o convite e eu persisti e o Senhor me confirmou. Gênesis 45, a partir do versículo, somente o versículo de número 8. Somente o versículo de número 8. Gênesis 45, versículo 8. Vamos ler todo mundo junto, irmão? É só um versículo só. Todo mundo olhando pro telão? Vou deixar os irmãos ler, tá bom? 3, 2, 1. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, e me enviou-vos por pai de Faraó, e por Senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Deus, nós glorificamos o Teu nome nesta hora, Senhor. Rendemos graças, louvores ao Teu nome. Eis aí, Pai querido, mais uma vez eu diante de Ti, Senhor. Falho, pecador, cheio de defeitos, Senhor, mas buscando a perfeição em Ti, Senhor. Senhor, eu te entrego o Teu povo em Tuas mãos, Senhor. Um domingo, Pai querido, de celebração, Senhor. Senhor, eu sei, Pai querido, Pai amado, que muitas vezes, Senhor, nós andamos por essas portas, Senhor, e nem queremos ouvir aquilo, Pai querido, Pai amado, que nós vamos ouvir, Senhor. Mas nós entendemos, Pai, que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Senhor, eu te entrego o Teu povo, Senhor, ser com o Teu povo, Senhor, e me ajuda a cada dia mais, Senhor, a permanecer fiel na Tua palavra. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se eu chorar no decorrer da pregação, não se assuste não. É porque só eu sei como está meu coração nesta hora. Eu estava meditando nesse texto esses dias e hoje eu peguei mais um pouquinho só para fazer umas anotações finais. Mas quando eu estava lendo, Deus estava falando comigo que eu não tenho como falar de maldição hereditária se eu não vim lá do princípio. Verdade é que não tem como você tratar do teu presente, do seu futuro, se você não buscar o seu erro que está lá atrás no seu passado. Verdade que a Bíblia diz que Deus, Ele está no jardim, coloca o homem no meio do jardim. Como a Rafaela disse aquele dia, Deus dá algumas diretrizes para o homem, mas Ele diz para o homem que ele poderia comer de todas as árvores, porém, de uma ele não poderia comer. Deus, Ele fala com o homem transmite o recado para a mulher, porém Ele acrescenta algumas palavras, porque Deus disse que não poderia comer. Para a mulher Ele disse que não poderia comer e não poderia tocar, porque o homem tem disso, né, pastor? A gente às vezes quer exagerar um pouquinho porque a mulher é curiosa, né? A gente vai estar um pouquinho mais de medo para ela não fazer aquilo que Deus havia ordenado para ela não fazer. Verdade que a serpente, ela vai induzir a mulher ao erro. Eu já disse isso, Jesus amado. Pastor Reinaldo não faz dica. Eu já disse isso uns anos atrás, que na minha concepção, Adão ele já queria comer. Adão ele já queria pegar. Só que ele não teve a oportunidade de fazer. Porém, quando a serpente induz a mulher vem com a semente na mão, com o fruto na mão e oferece o Adão ele vai ver a oportunidade de fazer aquilo que ele queria fazer e a responsabilidade de tirar a culpa de cima dele. Vamos dar um exemplo simples? A Bíblia diz que os anciãos de Israel chegam para Samuel e dizem: Samuel, todos os outros reinos todas as nações têm reino, porém nós não temos. Eles fazem assim:
Porém, os seus filhos não andam segundo os caminhos do Senhor, e nem segundo aquilo que você ensina. Restitui para a gente agora um novo rei. O que eles estão dizendo para Samuel é: Samuel, nós nem queríamos um rei, mas já que os seus filhos não andam nos seus caminhos, restitui para a gente agora um novo rei. Na verdade, irmão, eles já queriam largar o governo de Deus, estão colocando a culpa nos filhos de Samuel. Percebe que Adão ele faz a mesma coisa. Ele já queria até pegar, porque eu imagino, pastor, quando todas as vezes que Deus diz para a gente não fazer e nós passamos por perto, porque aqui Deus não vai tirar a árvore do jardim. Deus vai deixar a árvore ali para Adão olhar e dizer: eu não posso pegar porque Deus deu ordem. Mas eu imaginei que aquela fruta era atraente aos olhos do homem, atraente aos olhos da mulher. Então creio eu, Reginaldo, que o Adão passava todas as vezes e olhava e falava assim: pô, árvore bonita. Mas Deus disse: não, eu tenho todas as outras, mas essa eu não posso tocar. E todas as vezes Adão passava, mas dessa vez específica, ele tem a oportunidade de provar e colocar a culpa em alguém. Porque a Bíblia diz que quando Deus ele chama Adão para a responsabilidade, ele diz: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ele está dizendo: Senhor, eu por mim mesmo eu nem teria pegado, mas a mulher que tu me deste, ela pegou, comeu e deu para mim comer. Adão está tirando a responsabilidade dele e jogando nas costas de Deus. Ele está dizendo: se o Senhor não tivesse tirado da minha costela e tivesse me dado essa mulher, eu permanecia fiel até o Senhor até este momento. A Bíblia diz que Deus ele sentencia tanto o homem, tanto a mulher, tanto a serpente. Porque Deus ele até te perdoa, mas ele não vai tirar as consequências do pecado da nossa vida. A Bíblia diz que Adão e Eva, eles vão gerar Caim, Abel, Sete. A Bíblia diz que em um determinado momento, eles vão oferecer um sacrifício ao Senhor. A Bíblia diz que um oferece primeiro, o outro oferece depois, mas o Senhor vai se agradar do que ofereceu depois. Porque o importante não é quem chega primeiro. O importante é quem oferece algo de qualidade. Então entenda isso, não importa se você chegou aqui primeiro, se você chegou aqui terceiro, ou se você chegou aqui quarto. O que vai fazer de eu receber a sua oferta é a qualidade da oferta que você decide oferecer ao Senhor. Porque a Bíblia diz que ele ofereceu da gordura da carneiro, ele pegou o melhor que ele tinha para oferecer ao Senhor. E a Bíblia diz que por Deus rejeitar um dos seus filhos, um vai matar o outro. Primeiro homicídio. Percebe-se que por causa da desobediência do homem, o homem é tirado do jardim e tem as suas consequências. Os seus filhos vão tirar a vida do outro. Por quê? Porque Deus agradou-se mais da oferta de Abel e não de Caim. Entenda isso, Reginaldo. O seu irmão mata o seu irmão, não é porque ele tem cisma com o seu irmão. É porque ele está vendo que aquilo que ele deu para Deus, Deus se agradou dele. E você percebe que às vezes tem pessoas que estão tentando tirar a vida do irmão, estão caluniando o irmão, não porque algo que o irmão tem, é simplesmente aquilo que o irmão oferece ao Senhor, ele é bem recebido. Mas na noite desse dia, entenda uma coisa: para de se preocupar com aquilo que o irmão está oferecendo ao Senhor e comece a se preocupar com aquilo que você está oferecendo ao Senhor, se está sendo agradável e se está sendo perfeito aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que depois disso, Deus ele vai chamar Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai a um lugar que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão, ele vai obedecer ao Senhor, mas vai chegar um período da sua vida que ele vai precisar ir para o Egito, se eu não me engano isso. E ele vai ter uma conversa com a sua esposa, dizendo assim: eu fico imaginando você, minha esposa, ela me chama de esposa, filha, vamos fazer o seguinte, nós vamos até ali, no Corumbá, mas quando chegar ali, você lembra que meu pai e seu pai são os mesmos, tá? Nós estamos casados, mas lembra que nós somos irmãos por parte de pai. Então nós vamos chegar naquela terra porque você é bela, você é bonita, você é maravilhosa. E o rei daquela cidade, ele pode querer tomar você como esposa. E além de tomar você como esposa, eles vão me matar. O que eu acho interessante é que ele vai para a terra, sabendo que a sua mulher pode ser tomada, mas ele está com preocupação de que o rei possa tirar a vida dele. Ele vai dizer assim: vamos dizer para ele que você é minha irmã. Aí muitas vezes, pastor Daniel, a gente costuma dizer que ele não mentiu, porque ele está dizendo
uma verdade, né? Que ela é irmã dele. Mas entenda uma coisa, minha esposa disse uma vez, eu nunca mais esqueço, entenda isso. Verdade que é verdade não precisa ser combinada. Se nós estamos precisando combinar alguma coisa, nós estamos criando um plano para maquiar uma coisa que na verdade poderia ser simples dizer: ela é até minha esposa, mas também é minha irmã. Você evitaria uma coisa, um transtorno muito grande para a sua vida. Você evitaria um transtorno muito grande para a sua casa se simplesmente você dissesse a verdade. É chegar assim e dizer assim, como aquela mulher que tocou na aula do Senhor. A Bíblia diz que ela de repente disse, e ela disse toda a verdade. E quando nós dissemos a verdade, irmão, aquilo que poderia ser uma maldição para a nossa casa, ela vai se tornar em bênção. Percebe-se que ele vai contar uma mentira, ou uma meia-verdade, como você preferir. Eu tenho como mentira. E o problema de nós levarmos uma vida assim, decidir fazer aquilo que bate na nossa mente, sem se preocupar com aquilo que Deus vai pensar, sem se preocupar com aquilo que Deus vai pensar ao nosso respeito, que a gente precisa entender. É o pai da fé. Ele simplesmente podia ter a convicção que ele ia para um lugar e Deus guardaria a casa dele e a família. Ele não precisaria lhe contar uma história. A Bíblia diz que o seu filho, Isaac, ele vai cometer as mesmas coisas, os mesmos erros na mesma questão. Entenda isso. Uma certa vez eu lembro essa frase, quem disse: pregar em todo tempo, se for necessário, use palavras. Eu costumo dizer para mim mesmo: ensinar é a todo tempo. Se for necessário, use palavras. Para nossa casa, ensinar é a todo tempo. Se for necessário, use palavras. A grande preocupação de você fazer algo sem, às vezes, se preocupar com o que Deus vai falar, sem se preocupar com o que as pessoas estão observando de você. Porque o grande problema é que às vezes nós se preocupamos com as pessoas de fora e se esquecemos das pessoas de dentro que estão nos observando. Que exemplo? Nossos filhos. Porque você observa que talvez Abraão nem pensou no que o seu filho pensaria o que ele estava fazendo. Só que eu entendo isso, não entendo nada. Na verdade, eu ouço muitas pessoas falar que muitas coisas que nós vivenciamos na nossa infância fica guardado no nosso subconsciente, né, pastor? Não é isso, pastor? Fica guardadinho lá, guardado nas suas emoções, não sei a área que é, memória Ramos fala, eu não sei explicar isso, um dia eu vou aprender. Mas fica guardado no seu subconsciente, Daniel. Aquilo que você vivenciou, aquilo que você viveu, e quando vai chegar o momento de você executar a sua vida, viver a sua vida, vai trazer em memória aquilo que o seu pai praticava. Porque muitas vezes você viveu aquilo tão rotinamente, tão normal, que para você aquilo é normal. Exemplo. Se você cresce vendo o seu pai fumando um cigarro, vem dizendo, se não me engano, dizia, crianças começam a fumar, a ver os adultos fumando. Não é assim que ficava escrito no cigarro? Por quê? Porque nossos filhos, ele vê a gente tanto como exemplo, que quando tiver a oportunidade de fazer algo, ele vai lembrar aquilo que você fazia quando ele era criança. E corre o risco de ele cometer os mesmos erros que você cometeu. Por quê? Porque você, sem prestar atenção, fez algo que não deveria ser feito, o seu filho observou e acaba o seu filho cometendo os mesmos erros que você. E muitas vezes, isso vai se tornar uma maldição hereditária na sua casa, na sua família e na sua vida. A Bíblia diz que Isaac, ele vai cometer as mesmas coisas que o seu pai. Lá em Gênesis 26, 7. Hoje vou até ler, estou conseguindo ler. Gênesis 23, 7. Observa que a Bíblia diz que Isaac, ele vai ter a sua esposa, ele vai se casar, e a sua esposa, ela vai estar no processo de gestação. A Bíblia diz que vai haver uma grande confusão no seu ventre. Ela, sem saber o que está acontecendo, ela vai consultar a Deus. Deus, ele vai dizer para ela o que está acontecendo. Vai nascer Jacó e Esaú. A Bíblia diz que Esaú era amado de seu pai, Jacó era amado de sua mãe. Aqui eu não vou me pegar aquilo, o sentimento que eu sempre disse isso lá em casa. Cadê a Leila? Não estou vendo a Leila. Ah, tá ali. Eu sempre disse isso lá em casa.
Minha filha está aqui que não me deixa mentir. Ela sempre falava, pensava que eu gostava mais da Carol, né, filha? Ela falou, meu pai gosta mais da Carol. Eu sempre falava, não, é a Carol que vem mais a mim. Hoje em dia a Carol fala que eu gosto mais dela, porque ela agora está grudadinha comigo, está parecendo chicletinho do papai. Então não é que nós, como os pais, temos preferência de filho. É o filho que se achega mais o pai. Exemplo, Deus ele não me ama mais que ama o pastor. Deus ele não me ama mais que ama o Daniel. Deus ele não ama mais o Daniel do que ama uma jovem que aceitou Jesus ontem. Não, é simplesmente, é você que se achega mais a Deus e Deus vai automaticamente se revelar para você. Então não se tenha como culpa bobinha, dizendo, ai, fazendo drama, dizendo, ai, Deus não me ama. Não é Deus que não te ama, é você que não tem sentimento de amor para buscar a Deus como outro busca. Aqui neste momento, entenda isso. Aqui tem uma preferência de filho. O pai, ele gosta mais de Esaú. Por quê? Porque Esaú é da caça. Exemplo, a gente homem, né, Reginaldo? Vai gostar mais do filho, se o filho jogar bola, acabou. Não, vai colar com o menino, que é isso não. O menino da mulher vai ser mais do lar com a mãe, mas aqui exemplo é um homem. Ele é mais da tenda, é mais do lar, Jacó. A Bíblia diz que vai chegar um período, creio eu, que Esaú ele vai caçar um dia, tudo dá certo. É igual Pedro, vai pescar, tudo dá certo. E dá certo. Ele pesca, caça amanhã, caça depois da manhã, vai caçando a vida inteira, é normal, ele era um bom caçador, e por isso que seu pai o amava, porque todas as vezes que ele saía para caçar, tinha alimento para sua casa. Mas vai chegar um momento específico, que ele vai voltar com a mão vazia e entristecido. Por quê? Porque aquilo que ele era bom em fazer, ele não conseguiu fazer hoje. Ele era bom em caça, ele não conseguiu caçar. E devido a gente trabalhar o dia inteiro tentando fazer algo e não conseguir fazer, a frustração cresce dentro de nós, gera um apetite absurdo. E a Bíblia diz que Esaú ele vai chegar dentro de casa, o seu irmão vai estar preparando um prato de lentilha, ele vai observar e vai dizer assim, me dá um pouquinho dessa lentilha. Aí o seu irmão vai dizer assim, eu até te dou um pouquinho do que eu tenho, mas me dar a sua primogenitura. Entenda algo, não troque aquilo que é eterno pelaquilo que é passageiro, porque alimento você come agora e sente fome depois. Aquilo que Deus te deu pode permanecer na tua vida até você ter um encontro com Ele, e você vai precisar durante a sua caminhada aquilo que Deus colocou na sua mão. Se é louvar, louva, se é pregar, prega, se é unção que Deus te deu, não troca por nada que vai perecer. Percebe-se? Ele vai trocar. Irmãos, eu fico tentando entender isso. Eu falei, Jesus, é só ele gritar para o Pai. Irmãos, entenda isso. Ele está chegando na porta de casa, Reginaldo. Ele entrou na porta de casa, o seu irmão aborda na porta. E se você está na porta de casa, grita socorro pelo Pai. Que se você dizer, Pai, eu estou com fome, eu preciso de alimento, Deus, Ele vai vai levantar e vai suprir as suas necessidades. Não tem pai no mundo. A Bíblia diz que nós, sendo homem falho, se nossos filhos pedir pão, nós vamos dar pão. Quanto mais o seu Pai celestial. Como que você está trocando aquilo que é passageiro, aquilo que é eterno, pelo aquilo que é passageiro, dentro da casa do Pai, achando que você vai morrer? Se você levantar a sua mão e pedir socorro para o Pai vai se levantar e vai se alimentar. Porque a Bíblia diz que quando o filho chega na casa do pai, ele diz, Pai, pequei contra o céu. Não fala mais nada não, fala mais nada não fala mais nada. Pai, eu quero falar, Pai, eu quero falar. Não, tu não tem que falar. Eu estou observando as suas necessidades. Oh, por favor, traz uma veste para ele. Não porque ele está nu, mas ele está mal vestido, ele está maltratado, ele está sujo. Coloca a sandália nos pés dele. Ei, mas faz um favor para mim. Pega aquele cordeiro cevado que desde o dia que ele foi embora eu estava cuidando, eu estava tratando. Eu estou dizendo para você, Deus já tem preparado o seu alimento. É só basta você pedir ao Pai que já está tudo preparado para você. Pega o cordeiro cevado e faz uma festa. Porque o filho que estava morto hoje reviveu. A Bíblia diz que Jacó, vocês conhecem a história. Ele vai passar pelo vale de Jaboque. Ele vai lutar com o anjo. Ele vai trocar o seu nome. Não chamará mais Jacó, mas sim Israel. Já vou entrar aqui e vou terminar rapidamente, irmão. A Bíblia diz que Jacó, agora, ele vai cometer
dos mesmos erros que seu pai cometeu. Percebe isso? Ninguém está aqui cometendo um erro novo. É sempre o mesmo erro. Enganou a Deus, tentou enganar a Deus, foi enganado, tentou enganar no Egito, o filho cometeu o mesmo engano. Você observa que a geração vem cometendo os mesmos erros. Faz uma análise da sua vida. Se aquilo que você não está fazendo, vivenciando, é as mesmas coisas que você tem observado na sua casa. Mas talvez você vai dizer para mim, mas presbítero Ricardo, não tem como. Eu vou observar meu pai e vou fazer as mesmas coisas que ele. Não é assim que funciona. Eu posso escolher alguém como meu pai na fé espiritual, que eu possa estar observando ele e fazendo as mesmas coisas que ele faz. Perceba, Paulo vai dizer, sejam meus imitadores. Paulo está dizendo assim, eu sei que vocês têm observado tanta pessoa aí, mas faz o seguinte, sejam meus imitadores, como assim eu sou de Cristo. Observa alguém que tem algo para acrescentar na sua vida. Eu não estou dizendo para você deixar de ouvir o seu pai. Eu estou dizendo para você deixar de seguir os mesmos caminhos que o seu pai seguiu. Entenda isso. Para observar e perceba se aquilo que você tem vivenciado é correto, é certo, é de acordo com aquilo que você tem crido. Ou você vai viver essa mesma vida, vivendo a mesma consequência que seu pai viveu. Talvez você está olhando dentro da sua casa, assim como eu olhei um dia. Eu parei para observar e fazer uma análise da minha vida e comecei a observar, Daniel, que minha mãe teve um casamento, teve 2 casamentos, teve 3 casamentos, teve 4 casamentos. E eu parei para analisar minha vida, que minha vida não era diferente. Eu tive 1, eu tive 2, eu tive 3. Minha mãe teve 1 filho, 2 filhos, 3 fora do casamento. Eu passei a observar que eu tive 1, eu tive 2, eu tive 3 fora do casamento. E quando eu parei para analisar, eu estava vivenciando as mesmas coisas que eu vivenciei na minha casa. Mas é momento de você entender, nem toda maldição tem que continuar. A maldição pode parar em você hoje. É você que decide aonde você quer chegar. Percebe-se? A Bíblia diz que Jacó amava José, porque era filho da sua velhice. Embora Jacó teve Benjamim. Aí vai dizer, não, Jacó amava mais porque era filho da mulher que ele amava. Também tinha Benjamim, que era filho da mulher que ele amava. A Bíblia diz que Jacó ele vai fazer para José uma túnica de várias cores. Uma túnica de destaque. Aqui quem não vai entender que Jacó está tendo uma preferência. Quando eu morrer, José vai estar sobre a responsabilidade da sua casa. A Bíblia diz que José ele vai sonhar. Ele tem o seu primeiro sonho, ele tem o seu segundo sonho. Porém a Bíblia diz que os seus irmãos vão odiar ainda mais. Percebe, pastor Reginaldo? Os seus irmãos não estão odiando porque ele tem a túnica. Os seus irmãos não estão odiando. Jesus fugiu mais. Eles não estão odiando porque tem a túnica. Eles não estão odiando ele por simplesmente qualquer outra coisa. Eles estão odiando porque o seu pai tem uma preferência por ele. Quem nunca vivenciou isso? Porque a gente como filho pensa sempre isso do pai. Mas na verdade o pai nunca tem sentimento de preferência, né? Né, pastor Amanda? Vai dizer que a senhora nunca vivenciou isso. Você observar que achar que sua filha acha que você gosta mais de uma, mas na verdade é só sentimento de filho. Porque nós, quando eu era filho, eu também pensava assim. Eu olhava para o meu pai e achava que meu pai preferia minha irmã. Mas hoje minha filha, ela olha para mim e às vezes talvez ache que eu prefiro outra. Porque é um sentimento de filho. Mas agora agora que nós somos pais, nós entendemos que nós não é pai, nossos pais tinham preferência. Não, é a gente que procurava pouco. Está entendendo isso? Deus ele vai se manifestar na sua vida mais. É quando você começar a procurar Ele mais. Quando você buscar Ele mais. É quando você buscar cada vez mais. Eu sempre tenho isso sobre um pensamento comigo. Deus ele tem uma porção para todo mundo. Creio eu, o meu modo de pensar é que Deus deu. Exemplo, pastor Reginaldo. Deus ele vai dar 30% para todo mundo. Só que, de repente, a Luana, os 30% para ela é pouco. A Luana ela vai ter uma busca maior. Ela vai ter uma atividade maior. Deus ele vai olhar para mim, um preguiçoso, e vai olhar para a Luana. Vai perceber que a Luana, aqueles 30% já foi. Ela já buscou, ela já está cheia daquilo. E Deus vê a necessidade de derramar um pouco mais para ela.
E quanto mais você busca, mais Deus se derrama. Já parou para entender isso? Que tem pessoas que falam uma coisa e você olha para ele assim, como pode? Tá falando heresia, maluquice. Não é maluquice nem heresia. É simplesmente ela recebeu uma porção a mais de Deus porque ela buscou a mais de Deus. E quem busca o Senhor, Deus se manifesta na tua vida, na minha vida. Então entenda isso, não foi Deus que escolheu mais derramar mais sobre mim, é eu que escolhi mais buscar mais de Deus. Que todas as vezes que eu busco do Senhor, buscai o Senhor enquanto se pode achar, pedir e receber-se, bater e vai se abrir. Enquanto você não pegar a sua mãozinha e se levantar da sua zona de conforto e bater na porta, Ele não vai abrir para você. Então sai da sua zona de conforto e começa a buscar o Senhor, que você vai perceber que a água, de vez de estar no tornozelo, ela vai começar a subir a cada dia mais, a cada dia mais. E quando você perceber, você já está mergulhando, cheio da presença de Deus. Não é o culto que é diferente, é você que é diferente. Todos os cultos têm presença, tem derramamento do Espírito, mas você parece que não entende. A cara é a mesma, o jeito é o mesmo, o culto foi estranho, não. É você que não muda o seu comportamento. Então para você, o culto sempre vai ser estranho. O culto não vai mudar, porque você não muda. Eu preciso entender do pastor Daniel, que quando eu consigo abrir mão daquilo que eu vi, não o que quiseram me ensinar, porque tem momentos na nossa vida que a gente nem quer ensinar, mas nós fazemos, e o nosso filho observa. É um perigo, irmãos. Isso é um perigo. Eu disse aqui na consagração que a gente tem que entender isso. Ensinamento, exemplo, não é um do ensinamento. Exemplo é o único. Entenda isso. Não adianta você ficar falando se o seu comportamento não muda. Não adianta você ficar falando se a tua atitude não muda. Exige tanto que uma criança, um jovem lê a Bíblia, mas teu filho nunca vê você lendo Bíblia. Exige que uma criança seja de oração, mas você nunca está orando, ele não está vendo. Ele precisa ver para memorizar aquilo que você está fazendo. Que quando ele passar a entender, ele vai entender. Todas as vezes que meu pai passava por luta, eu fico imaginando seu filho olhando para você, olhando para sua esposa e dizendo, quando agora casado, todas as vezes que meu pai brigava com a minha esposa, ele abria a palavra, ele buscava na palavra, e aquilo que estava uma briga dentro de casa se resolvia. Então eu entendi que é quando eu leio a palavra que o problema se resolve. O teu filho começar a entender que você, como disse, ser mulher de oração. Todas as vezes que você brigar com seu marido, todas as vezes que você brigar com seus pais, ele entender que a luta que você vencia era no joelho. Ele vai entender que quando ele for maior, ele entende, se tem luta que eu venço como minha mãe vencia. Se tem luta para me vencer, eu venço como meu pai vencia. Como que meu pai vencia? Ele lia a Bíblia, ele orava, ele jejuava. E como minha mãe vencia? Ela lia a Bíblia, ela jejuava, orava. Você está dando exemplo para o teu filho quando você faz. Porque não adianta mandar ir. Nós olhamos e falamos assim, não, filho, vai lá, tá, filho? Vai lá para a igreja, vai lá para a igreja. Tu fica dentro de casa. Você vai dizer para o seu filho, não, filho, não pode fazer isso não. Filho, quando o coleguinha brigar com você no colégio, você perdoa ele. Aí você está convivendo com o irmão dentro da igreja. Você chega em casa e tem uma discussão com o teu irmão. Quando você chega em casa, você está falando mal do seu irmão, e seu filho está te observando. Ele está vendo, mas como pode? No colégio meu pai manda eu orar pelo irmão e perdoar o irmão, mas quando meu pai chega com o irmão dentro de casa, ele está dizendo que o irmão não presta, que o irmão é fofoqueiro, o irmão é caluniador. Preste bem atenção o que você está fazendo na frente do seu filho, que o que você está fazendo do seu filho, o seu filho vai aprender e vai fazer isso com o filho dele. Exemplo, espelho. Eu costumo dizer, o Samuel, ele é espelho da Rafa, Por quê? Porque ele conviveu mais com a Rafa. A Rafa ficava mais com ele, eu trabalhava, a Rafa ficava com ele. Percebe, irmão? O Samuel, antigamente, ele lia muita Bíblia, não é porque eu ensinava, é porque a Rafa ensinava. A Rafa dava para ele ler Bíblia. Então, você vai parar para analisar, o Samuel é idêntico a Rafa. Qualquer coisinha que fala, ele começa a piscar e começa a sair lágrimas, porque ele aprendeu com a mãe. Que todas as vezes que ele está nervoso, ele começa a piscar e começa a chorar. Então observa que todo comportamento que os seus filhos têm, ele é exemplo ou seu ou da sua esposa. Então entenda isso. Não tenta mudar o comportamento do seu filho. Começa a mudar o seu comportamento. Porque o problema é que a gente quer mudar um comportamento de algo que nós ensinamos sem perceber. Que muitas vezes nós ensinamos sem perceber. Foi falado, né?
como eu falei agora, pregar em todo tempo, se for necessário usar palavra, na verdade, você está ensinando a todo tempo e às vezes nem está percebendo que o seu filho está indo para um caminho que você está direcionando ele sem perceber. Então para de repreender o seu filho e começa a se repreender a si mesmo. Porque eu preciso mudar o meu modo de pensar, o meu modo de agir, para que o meu filho possa observar o que eu estou fazendo, que através do que ele está observando, ele vai ser um jovem melhor, ele vai ser um filho melhor, ele vai começar a entender que luta para resolver é no joelho, é na oração, é no jejum. Não para brigar. Lembra, pensa bem nisso, lá em casa minha esposa faz muito isso. Às vezes nós estamos brigados, estamos chateados, ela pega o Samuel, vai lá na tia Priscila, vai para a Priscila e o pau quebra, irmão, e ela. Porque o teu filho não tem que ver as guerras que você lutou dentro da tua casa com o teu marido. Porque se teu filho vivenciar isso, ele vai quebrar o pau também. Mas a gente precisa entender, tem coisas que o meu filho não pode ver eu fazendo. Tem coisas que o meu filho não pode ver dentro de casa. O meu filho não pode ver eu debatendo com a minha esposa. Não, eu tenho que entrar para dentro do meu quarto. Não é só para buscar o Senhor não, irmão. Entra para dentro do teu quarto e começa a conversar com a sua esposa. Se o teu filho está ouvindo, começa a falar mais baixinho, porque tem assunto que ele não pode ouvir. Sabe por quê? Senão ele vai replicar quando ele crescer. Percebe-se? Caminhar por fim, Jacó. Ele engana seu irmão. E nem precisa. Aqui eu acho lindo isso. Ele engana sem precisar enganar. Deus já havia prometido. Deus falou para sua mãe. Ela engana sem precisar enganar. Isso é não confiar em Deus. Deus já falou que vai fazer. Mas a gente está querendo dar jeitinho. Não, mas eu preciso, porque o menino está indo para o caminho errado, eu preciso dar um jeitinho. Eu preciso criar uma estratégia aqui. E se esquecendo que a maior estratégia vem de Deus, irmão. Eu preciso dar um jeitinho, irmão, para. A Bíblia diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. O seu pode ser frustrado a qualquer momento. Enquanto você quiser dar jeitinho para ordenar o seu filho no caminho que você quer, vai dar errado, vai continuar dando errado. Mas agora quando eu paro e começo a analisar e ouvir aquilo que Deus falou, eu fico em silêncio e deixo só Deus trabalhar. Vai dar certo. Jacó engana seu irmão. Passou por aquele processo. Agora, Jacó não é mais filho. Jacó agora é pai. Quando a gente é filho, tudo é tranquilo, né? A gente pode até falar que meu pai prefere, dizer que meu pai tem preferência. Eu posso falar o que eu quiser, porque eu sou filho. De repente, eu não posso ter consequência nenhuma, mas agora eu sou pai. Eu preciso entender que meus filhos estão observando. Eu creio que a história de Jacó, Esaú, a história de Caim e Abel, a história de Adão, toda a linhagem de Israel ouviu falar. Então isso para eles era normal. Eu ouvi esses dias, especificamente acho que foi quinta-feira, disseram assim: é normal você replicar aquilo que você vivenciou. De repente você nem lembra mais que vivenciou, mas está aqui, ó, guardadinho, Daniel. Quem já vivenciou isso? Viveu o pai e a mãe brigando, às vezes discutindo, agressão física, traição. Quando você percebeu, você estava replicando tudo aquilo que vocês vivenciou na sua infância. Eu não estou dizendo que você é um coitado. Eu estou dizendo que você pode mudar o seu comportamento. Eu não estou aqui dizendo que seus pais são totalmente culpados. Porque muitas vezes o pai erra querendo acertar. Nem sempre a gente vai errar porque quer errar, não queria errar. Tu quer errar com seu filho, Reginaldo? Tu quer, pastor? Não, que às vezes você erra acabando acertando. Às vezes você protege demais, acaba errando porque você está protegendo demais. Está evitando que o menino busque maturidade, experiência. Às vezes quer proteger tanto, vai chegar um período que você não estiver lá, seu filho não vai saber o que fazer. Por quê? Porque estamos protegendo demais. A gente precisa entender algo. Entenda isso. Deixa seu filho viver o caminho dele. Continua fazendo assim, ó. Fala assim: filho, olha para mim, filho. Eu digo para o meu filho: filho, tu vê o papai fazendo isso? Ele fala assim: não, então por que tu está fazendo isso? Você já viu eu fazendo isso? Não, por que tu está fazendo isso? Vai ter momento na sua vida que você vai ver o seu filho vivendo, fazendo coisas que você não faz. Mas verdade é melhor eu fazer para ele praticar do que ele aprender lá fora. Então
Então chama a responsabilidade para você. Para de fazer como os crentes diziam, né? Não, eu ouvi muito isso. Não, pastor Daniel, não olha para mim não, tá? Olha para mim não, olha para Jesus, porque Jesus é bom, Jesus não pecou, irmão. Como que eu vou discipular alguém? Como eu vou discipular alguém? Como eu vou dizer para meu filho não olhar para mim, se eu não posso ser referência para minha casa, se eu não posso ser referência para minha igreja? Quem vai ser referência? Se eu dou alguém que estou com uma responsabilidade de alguém de liderar, estou tirando aquilo que é meu, jogando nas costas de Deus. Para com isso, meu irmão. Assume a responsabilidade para você, dizendo: não olha para o Reginaldo não olha para o pastor não, olha para mim que sou teu pai, olha para mim e vê referência em mim. Agora, se teu filho não vê referência, se o teu filho está olhando para o vizinho, é porque você não está dando referência. Começa a fazer um altanás da tua vida e começa a ser referência para a sua casa. Correndo, irmão. Jacó, ele vai ter preferência pelo seu filho, vai dar uma túnica, ele vai dar uma ordem ao seu filho: José, vai lá ver onde estão seus irmãos. Ele vai ver. A Bíblia diz que ele procura onde costumava se apacentar o rebanho de seu pai. Só que quem é desobediente é desobediente o tempo todo, irmão, não tem jeito. Percebe isso? Vai mandar fazer, ver se está fazendo, não está fazendo, irmão. Não tem jeito, quem é desobediente, desobediente. Aí a Bíblia diz que o José, o seu comportamento mostrava que os seus irmãos eram ruins. Então, irmão, não precisa abrir boca, não precisa falar não, irmão. A sua qualidade de oração vai mostrar que a do teu irmão é péssima. A sua qualidade de servir ao Senhor vai mostrar que a do teu irmão é péssima. Não vai precisar você falar, não vai precisar pastor falar. Ele mesmo vai observar e vai dizer: meu Deus do céu, mas o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Eu estava parado, sentado, eu poderia ter feito isso, mas não fiz. É a qualidade que você vai entregar para o Senhor, Ele mesmo vai perceber. Então a Bíblia diz que o comportamento de José trazia má fama para ele. José, ele vai atrás de seus irmãos, ele procura. Eu creio que o próprio Deus o direcionou, porque a Bíblia diz que José é obediente. Ele vai até onde seus irmãos estão, não acha, José vai embora. José tenta ir embora, Daniel. Ele fala assim: pô, não está aqui, meu pai mandou vir, vou embora. De repente aparece alguém: ei, moça, você está procurando quem? Não, estou procurando meus irmãos. Eles costumavam apacentar aqui. Entenda isso, irmão. Não vai ser inimigo não, irmão, porque a gente tem que ter um inimigo. Não, o inimigo me jogou no poço. Daniel, foi o inimigo que me jogou. Não, irmão, o próprio Deus te levou para o centro da vontade dele. Aí falou assim: não, olha só, seus irmãos estão ali, ó. Quando eles observam o seu irmão vindo de longe, já não é mais José, já não é o filho de Jacó, é o sonhador. Olha só, as pessoas não estão olhando quem você é, está olhando aquilo que Deus colocou para você. Está entendendo isso? Está vindo você de longe, está dizendo: olha lá, mas lá vem o sonhador, lá vem o pastor. Irmão, já percebeu isso? E muitas vezes tem pessoas que se chamam de pastor porque está profetizando. E tem pessoas que se chamam de pastor de ironia, né? Olha o pastorzinho aí, ó. Eu já ouvi muito isso, olha o pastorzinho aí. Eu olhava de longe e falei assim: não importa se ela está falando bem ou está falando mal, eu pego a profecia e recebo para a minha vida. Se Deus falou que eu vou ser, irmão, não tem quem diz que eu não vou ser. Deixa ela falar o que quiser. Como o pastor disse, eu não estou preocupado, irmão, com o que falam de mim, não. O pastor costuma dizer uma frase que eu vou repetir porque eu gosto muito. Eu estou cagando e andando, irmão, pelo que os outros pensam na minha vida. Irmão, não se preocupa com o que os outros falam. Como o pastor disse de manhã, quanto mais as pessoas se preocupam comigo, eles estão abrindo mão da sua vida para se preocupar com a minha. Agora é diferente. Eu não se preocupo nem com a minha vida, eu só se preocupo com a minha saúde, porque da minha vida tem quem se preocupa. Pensa isso. José agora ele vai encontrar os seus irmãos. Seus irmãos, eles vão jogar José no poço. Para muitas pessoas, o poço é ruim. O poço machuca, né? Você era o queridinho do papai, agora você está abandonado sozinho. Como eu disse, eu creio que o próprio Deus disse para José: José, seus irmãos estão lá, vai lá. Que para casa, você não vai alcançar o processo que eu tenho para a tua vida. Ir para casa, dar o recado para o seu pai, você não vai alcançar aquilo que eu tenho para a tua vida. Faz um favorzinho, vai atrás dos seus irmãos lá, porque eu tenho algo reservado para você. Percebe-se isso? Pastor Daniel, pastor Reginaldo, se eu te coloco no poço, deixo você num poço um dia, 2 dias, o que você vai tentar fazer? Sair do poço. Você vai tentar sair para frente? Para o lado? Para o outro? Para baixo? Tu vai tentar sair para onde? Entenda isso, irmão. Tem processo que Deus coloca na tua vida que a única opção que você tem é olhar para o alto.
Elevo os meus olhos para o monte. De onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem de quem? Vem do Senhor. Deus, ele vai permitir que você caia para você olhar para o alto. Não porque você errou, não porque você pecou, é só para você entender que o processo que ele tem na sua vida, você precisa passar pelo poço para você alcançar lugares maiores. Não tem como ter experiência, irmão, de vida se só ter bonança. Não tem como. Acordei de manhã milionário. Que experiência eu tenho? Vou gastar todo o meu dinheiro, porque aquilo que eu ganhei não era meu, era do meu pai. Eu não tenho experiência nenhuma. Se eu ficar pobre, eu não sei nem como enriquecer de novo. Faz que nem o Pablo Marçal disse, né? Se me largar no deserto e me dar R$1.000, ele vai voltar a ser milionário. Por quê? Porque ele tem experiência. Experiência de vida faz você cair, mas faz você também se levantar. Faz você tropeçar, mas você sabe aonde você vai acertar. José, ele é vendido. Eu acho isso lindo, porque você fala assim, mas que proveito nós vamos ter matar José? Olha só, Reginaldo, meu Deus, colocaram José no poço, vamos dizer para o outro, que proveito nós vamos ter? Matar José, vai dar em nada. Vamos fazer o seguinte, vamos ganhar lucro com ele. Não é com essas palavras, mas assim, ó, não vamos matar, vamos vender ele, que vendendo a gente tem algum benefício, né? Tem algum benefício. Porque tem pessoas, pastor Daniel, que não está do seu lado porque você é bonzinho, não. Não. Tem pessoas que não estão do seu lado porque tu prega bem, porque tu canta bem, porque tu ora bem. Não está do seu lado porque você é um bom líder. Está do teu lado porque precisa de extrair algo de você. Para de gerar a sua essência para ele, que você realmente vai ver quem ele é. Tem pessoas que te ligam sempre, te chamam sempre, porque você tem algo para oferecer. Quando nós não temos mais nada para oferecer, você observa que eles vão se afastar. É quanto mais as pessoas se afastam de você, mais Deus se aproxima. Porque tem momento da tua vida que você precisa ter um particular com Deus. E como eu vou ter? É quando as pessoas se afastam, é quando as pessoas me vendem, é quando as pessoas me traem. Não me entenda mal não, pastor Reginaldo. Eu prefiro ser traído do que ser o traidor. Entenda isso, graças à tua vida. É melhor ser o traído do que ser o traidor. Ai daquele de quem vier o escândalo. É melhor ser traído. José é traído, irmão. José vai para o poço. José é vendido, irmão. Não estou dizendo vamos dar um exemplo aqui. O antes não tá meu amigo, antes é meu amigo, que é meu amigo. Não, eu estou dizendo de um irmão. É sangue. Filho do mesmo pai, não é filho da minha mãe, mas é sangue, irmão. Está sendo vendido, está sendo traído, e a gente está se preocupando, talvez com o irmão adotivo, porque somos filhos, irmão, adotivo na fé, estão preocupando, está falando mal, está falando, irmão, deixa falar o que quiser, irmão. O que ele fala não vai interferir na minha vida, o que ele fala não vai acrescentar, não vai diminuir. Eu não estou preocupado com o que está falando de mim, eu não estou nem preocupado se é minha mãe, se é meu pai, se é meu irmão, porque eu tenho que me preocupar com aquilo que Deus pensa de mim. Não importa o que fala, o importa é que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. José é vendido. José chega na casa de Potifar. José, irmão, 10 minutos, 9 minutos para terminar. José, ele chega na casa do Potifar. Quando ele chega na casa de Potifar, a sua essência é tão boa, porque é assim que funciona. Você não precisa falar, a sua essência vai falar por você. Você não precisa abrir boca, a sua essência vai dizer por você. Você não precisa ser um bom pregador. Já viu o Reinaldo? Talvez o Reinaldo quase viveu isso aqui, né? Eu imagino o pastor Reinaldo saindo daqui. Ninguém te conhece, você vai se apresentar numa igreja. Não, eu quero congregar aqui agora. Aí tu fala assim, pô, o irmão toca? Não, toco não. O irmão canta não. O irmão prega não. O que tu faz? Não, irmão, eu só adoro no banco. De repente, a tua essência vai exalar de tal maneira que as pessoas vão observar. E Deus, ele vai fazer alguém chegar até você e lembrar você aquilo que você tem, que precisa ser exalado para alguém. A tua essência não pode ser guardada para você. Lembra quando a mulher pega, ela pega o seu vidro e quebra no chão. A essência sobe, o cheiro suave começa a vir, porque tem coisas que precisam exalar dentro da gente para impactar as pessoas. Não pode ser guardado. Não tem como guardar a essência que Deus derramou na tua vida. Não tem como esconder, não tem como guardar. Precisa ser exposta a essência para que as pessoas possam sentir que Deus é na tua vida. José, ele chega num estágio, irmão, que ele chega cativo. E ele agora é mordomo da casa. A Bíblia diz que a mulher de Potifar, eu fico imaginando José, irmão. José devia ser bonito que nem eu, pastor. Rapaz, mas José devia ser bonito, cara. Devia ser bonito. Minha esposa fala que sou bonito. Minha mãe fala que sou bonito. Não tem. Eu já falei que não me importa o que os outros pensam. Eu fico imaginando José chegando, mulher de Potifar bonito, jovem, bonito, saúde, saradão, né? Poxa, pô, sarado, bonito. Pô, Deus com ele. Daniel, o cara é perfeito. Pode ser sarado, pode ser bonito, não serve de nada.
Agora, se tem Deus contigo, tá vendo? Daniel, careca, barbudo, grandão. Pô, o pastor falou feio, eu não acho ele feio não, eu acho ele simpático. Aí, pá, mas aí ele falou assim, pô, mas qual é a cara que ele tem? Pô, mané, Deus é com Daniel. Olha a essência. Tudo, não é o que as pessoas vão falar, é aquilo que Deus coloca em mim. A Bíblia diz que José ele se torna um copeiro. A mulher de Potifar ela vai cobiçar ele. Agora você vai entender que José ele tem a oportunidade. Entenda isso. José tem a oportunidade de pagar com a mesma moeda. Entenda isso. José foi traído, José foi vendido, José saiu da casa do pai, José se ausentou da presença do pai, não porque queria, porque forçaram. José agora, por ele tem a oportunidade. Agora é minha vez. Duvido, agora é minha vez. Fizeram comigo, vou fazer a mesma coisa. Agora eu tenho a oportunidade de fazer tudo que fizeram comigo com alguém. Entenda isso, irmão. O seu alimento continua sendo legume e água. Porco que come lavagem, ovelha continua comendo palavra. Você pode até estar largado na casa de Nabucodonosor. Você precisa entender que ovelha, ela pode estar no meio da lavagem. Ela vai procurar o alimento certo. Deus está dizendo, você está até onde você não queria, mas começa a bagunçar aqui. Chega para lá, que a tua alimento está ali guardadinho. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porco come lavagem, ovelha come palavra de Deus. José ele vai dizer, não posso. Se fosse os irmãos na hora, José não posso não, porque eu preciso manter minha integridade. Olha que a mulher depois faz, mas José, ninguém está vendo. É a oportunidade. Ela tenta colocar um caráter duplo em José. Faz o seguinte, José, quando Potifar estiver em casa, você é escravo, você é serviçal. Quando ele sair, deita na cama, come na mesa, você vai ser o senhor dessa casa. Ele falou assim, não, eu não posso pecar contra o meu Deus, porque o mundo tenta duplicar o teu caráter, mas o Senhor só te deu um caráter. José disse assim, eu prefiro ser entregue ao cárcere de novo. Para quem já foi vendido pelos irmãos, irmão, o que é uma Jezabel tentar ele, irmão? Ele está dizendo assim, eu já fui vendido pelo irmão, se eu vou manter minha integridade, porque é mais fácil ela me jogar no calabouço, mas no calabouço eu continuo com Deus, porque é a Bíblia que diz o seu não, e Deus era com José. Entenda isso, não importa onde você esteja, se você manter a sua fidelidade com Deus, Deus vai ser contigo. Não importa se você está cativo, mas manter a sua fidelidade a Deus, Deus vai ser contigo. José vai ser entregue no cárcere interior, mas a Bíblia diz que Deus era com José. Irmãos, a Bíblia diz que de repente vai um copeiro, um padeiro ser entregue, ser preso. José vai interpretar o sonho deles. Percebe isso? Que depois José interpreta o sonho dele. Aí eu acho uma parada interessante, porque todas as vezes que José foi dependente de Deus, Deus resolvia, pastor. Pega a Bíblia para ler. Quando a Bíblia diz que José, quando ele interpreta o sonho, ele fala assim, faz um favor para mim, lembra de mim. Lembra de mim, quando estiver na presença do faraó. A Bíblia diz que José fica é o período, pastor, que ele fica mais preso. É quando ele abre mão da dependência de Deus para a dependência do favor do homem. Lembra de mim. Lembra de mim quando estiver com o faraó. Já viu pastor, assim? A porta já está até aberta, mas você está com medo. Aí você fala assim, mas pô, faz isso para mim. Fala bem de mim lá para o teu patrão lá. Fala que tu me conhece. Irmãos, vai ter período na sua vida que as portas vão se fechar quando você parar de ser dependente de Deus. Isso é fato, irmão. Né, irmã Lília? Começou a ser dependente de Deus, o que Deus faz? Quando ela falou assim, eu estou desempregada, eu falei pro Cristiano, desempregada ela nem sabe. Falei lá atrás, pode chamar o Cristiano lá e o marido da Sandra. Falei, está desempregada, ela está empregada no melhor emprego, com o melhor salário, ela nem sabe. Porque, gente, quem faz para o Senhor recompensa, irmão. José é entregue, fica um período maior no cárcere. De repente, Deus vai dar um sonho a Faraó. Faraó vai ter um sonho. José é o único que pode interpretar. Porque tem momentos na tua vida, na nossa vida, que Deus vai fazer pessoas sonhar que só você tem essência para transmitir. Só você tem essência para esclarecer naquele sonho. Não porque você é bonzinho, é porque você mantém a essência de Deus em você. Por isso é importante, jovem, se manter firme, se manter constante, se manter fiel ao Senhor. Porque vai chegar um momento que Deus vai precisar usar você. Não vai ter ninguém para ser usado, vai ter que ser você.
Deus ele vai olhar assim e falar assim, não, mas tem que interpretar o sonho. Não, mas tem que ser o Caio. Deus fala assim, não, mas quem pode interpretar? Não, eu me lembro que teve um jovenzinho que estava lá no cárcere e só ele interpretou o sonho. Chama José. José é interpretado o sonho. José interpreta o sonho de Faraó. Faraó não tem ninguém para colocar. Porque o problema aqui é que você percebe que José, ele vai sonhar, ele vai interpretar o sonho e Deus vai colocar onde ele quer. Porque o sonho nunca foi de José. O sonho sempre foi do Senhor. José agora ele tem a oportunidade de fazer as mesmas coisas que seu irmão fez. José ele até tentou. E termina agora, para acabar, irmão. José até tentou fazer a vingança com seus irmãos. Mas de repente, quando José pergunta pelo seu pai, ele diz assim, o nosso pai. Entenda isso. Quando há lembrança, ele pergunta assim, e o seu pai? Ele fala assim, o meu pai está vivo. O sentimento de vingança vai cair quando você se lembrar do sacrifício do seu pai. Você pode sair daqui hoje transformado, ou você pode sair daqui o mesmo que você entrou. Eu estive conversando com a pastora Mônica, pastor, mas nós conversamos, você lembra bastante. Maldição hereditária, irmão, não é espiritual. Não é. Eu pensei muito tempo isso. É espiritual, herdei do meu pai. Não. Eu posso quebrar a maldição agora. Entenda isso, José, ele tem a oportunidade de fazer vingança, mas ele entende, eu tenho que quebrar isso que aconteceu na minha família. Eu dei essa volta toda, irmão, fui lá em Abraão, fui lá em Adão. Faça uma reflexão se a maldição que você está vivendo veio lá da sua avó, veio da sua bisavó, veio dos seus pais, mas ela pode ser quebrada hoje. Não tenha a mesma vida que os seus pais teve. Não tenha a mesma vida que os seus pais teve. Você pode sair daqui transformada, dizendo assim, agora eu sei que não foi vocês. Porque o grande problema da gente é que a gente quer sempre terceirizar o problema. Não, mas foi o meu irmão. Não, entenda isso. Tudo que você passou, tudo que você vivenciou, foi um aprendizado para Deus te colocar aqui hoje, para você entender que a maldição na sua vida ela pode ser quebrada hoje. Se coloca de pé, por favor. Você precisa entender, jovens, o círculo vicioso pode se acabar. A maldição pode se acabar hoje. O pecado entrou por um e o pecado saiu por um. É você que escolhe o que vai ser da sua vida. Não deixa ninguém determinar como vai ser a sua vida. Não deixe o seu passado, não deixe o seu presente. Só deixa a palavra de Deus determinar que você é uma sua vida. Se Deus disse que você vai ser uma bênção, você vai ser uma bênção. Se Deus disse que você vai ser transformado, você vai ser transformado. Mas saia daqui hoje entendendo que aquilo que seus pais vivenciou, você não vai vivenciar. Eu vou profetizar sobre a tua vida de novo. Aquilo que você vivenciou, aquilo que seus pais vivenciou, você não vai vivenciar. A maldição vai ser quebrada hoje, em nome de Jesus Cristo. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Aquilo que seus pais viveu, aquilo que seu antepassado viveu até ontem, porque a partir de hoje, Deus desceu para te dar entendimento que você tem que quebrar o que está acontecendo na tua vida. A sua vida não vai ser